galerinha, eu sou a Ray e esse é o De Livro em Livro. E sejam bem-vindos para mais um resumão do mês. Vocês estão preparados? Estão preparados? Hein? Então antes de eu começar a contar pra vocês quais foram os livros que eu li durante o mês de julho, por favor, não se esqueçam de se inscreverem no canal aqui embaixo se vocês ainda não forem inscritos, de deixar o like de vocês. E caso eu fale de algum livro que vocês achem muito interessante e queiram comprar, por favor, usem o link do canal, comprem pela Amazon através do link, que a partir disso vocês dão uma força enorme aqui pro canal, beleza? De qualquer forma, no mês de julho eu li bastante, eu completei praticamente toda a minha TBR. Eu só não li um livro, que na verdade eu já comecei, mas eu não consegui terminar ele. Então eu vou começar falando do primeiro livro que eu li durante o mês de julho, que ele tá numa pilha, que não vai dar pra ver aqui porque o preto tá escondido, mas é uma pilha que tá toda assim, e ele tá lá embaixo. Então eu vou deixar a foto dele aqui pra vocês, que foi Prova de Fogo, que é o segundo livro da trilogia de Maze Runner. E vamos lá, porque eu tinha gostado muito do primeiro livro, eu achei sensacional, eu adorei o linguajar da Clareira, apesar de ser uma coisa que muita gente odeia, eu achei muito interessante. Eu fiquei falando assim durante algumas semanas, depois que eu terminei de ler o livro. Eu amei tudo no primeiro livro, eu achei super fluido, tinha alguns elementos que não tinham no filme que eu achei legais, assim. E quando eu entrei nesse segundo livro, eu tomei um susto muito grande. Porque ele não tem nada a ver com o filme, tipo, nada a ver com o filme. Ele é tão diferente que ele poderia ser completamente uma outra história, sabe? É absurdo. E não tem nada de errado nisso quando, no fato, ele é diferente e melhor. Mas, no caso, eu não achei melhor. Eu achei que, de alguma forma, o Thomas ficou mais burro. Além dele ter parecido mais lento e mais imaturo, sabe? Os diálogos foram bem mais infantis do que no primeiro livro. E eu sei que eles são novos e tal, mas, né? E parte da narrativa eu achei bem chata, assim, sendo muito sincera. Eu fiquei bem decepcionada porque eu gostei muito do primeiro e eu amo a saga, a trilogia Maze Runner, então eu queria gostar muito dos livros. O primeiro eu gostei, mas esse eu não gostei tanto assim. Eu me peguei em vários momentos querendo que o livro acabasse, e isso não é uma coisa muito legal. Fora que, pelo amor de Deus, eu odeio a Teresa. Sério, eu odeio a Teresa. Ela é insuportável. Gente, ela consegue ser pior nos livros. E a relação dela com o Thomas é doentia, sabe? É péssima. Muitas coisas também ficaram bem aleatórias e sem explicação nenhuma. Vários elementos que estão aí no livro que a gente não tem explicação, que são muito tipo... Entendeu? Eu tô esperando que o terceiro explique melhor essas coisas e que ele fique redondinho. Eu já tenho o terceiro livro ali e eu pretendo sim terminar de ler. Mas aí vamos ver como é que fica, né? Porque esse realmente eu não gostei muito. Eu acabei dando 3 estrelas pra ele no Scooby, porque tiveram esses elementos que eu não gostei e acabou baixando nota, mas mesmo assim é um livro com uma história interessante, uma premissa interessante, e ainda tô curiosa pra saber que raio são todas essas coisas que estão acontecendo. E aí o que acontece? Depois disso, com o na mão, eu acabei pegando um Encontro de Sombras da V.E. Schwab. E por que eu digo que eu tava com na mão? Porque eu não gostei muito do primeiro livro, Um Tom Mais Escuro de Magia. Eu achei o primeiro livro, assim, tinha uma hype muito grande em cima do livro, e quando eu li eu não achei grandes coisas. Claro que o universo eu já tinha achado ele bem interessante, o fato das Londres e tal, dele viajar entre as Londres, contrabandeando coisas assim, mas eu achei que muitas coisas foram mal desenvolvidas, e eu não gostei nem um pouco da personagem que faz ali... uma das principais junto com ele, que é a Layla. Eu odiava a Layla e eu tava com poucas expectativas pra esse livro aqui. E foi o que me surpreendeu, que eu gostei bastante dele. Eu gostei dele muito mais do que eu gostei do primeiro livro. Eu achei a narrativa muito mais fluida nesse aqui do que no primeiro livro. Eu voei por ele, assim, sabe? Eu li ele junto com a minha amiga Maria, do canal Xícara Quente, então a gente se separou por metas, então eu li as metas, tipo, em questão de horas, assim, porque ele fluiu muito bem, a história deu uma melhorada muito grande, assim, o arco principal da história foi muito mais interessante aqui, sabe? Foi melhor construído aqui, apesar de que aconteceram várias coisas que eu também não gostei. Eu ainda desgosto muito da Layla, tipo, muito fortemente, sabe? Mas ela não me irritou tanto quanto no primeiro livro, mas ainda me irritou muito, sério. Eu e a Maria, a gente ficava discutindo formas, imaginando maneiras muito especiais dela morrer, assim, né? Ai, Deus. E uma coisa que eu percebi da Victoria Schwab, essa é a minha opinião, tá?
minha aqui, ó, tá? Eu acho que ela não sabe escrever romance muito bem, entendeu? Ela manda muito bem na ideia, assim, da ambientação, assim, e tal, da parada das Londres e tal. Eu percebi isso também na Melodia Feroz. Ela cria uns universos muito interessantes, mas sempre que vai pro romance, eu acho que ela peca. Ela não sabe escrever romance, assim. Pra não dizer que eu não gostei de nada que ela já escreveu relacionado a romance, tem um casal aqui que aparece que eu shippei e que eu achei que ficou muito legal. Mas é o único casal que eu já li, assim, da Victoria Schwab que eu achei interessante. O resto eu acho muito fraco e eu prefiro até que não existisse. Se a Layla não existisse nesse livro aqui, eu até teria dado, tipo, 4,5, sabe? Mas como ela existe, eu dei 4 estrelas pra ele. E se vocês vierem perguntar, ai, Ray, isso tudo por causa de uma personagem, você tem que analisar todo o resto, blá blá blá. Gente, é a minha forma de analisar, de perceber o livro, sabe? Eu acho que se tem um personagem que você acha mal construído, que você acha pedante, que você acha insuportável, e você começa a ler as partes desse personagem com raiva, isso acaba influenciando na cena, entendeu? E como ela é uma das personagens principais, principalmente nesse livro aqui, ela aparece muito. Então toda vez que ela aparecia me irritava, e eu não gostava das coisas que aconteciam com ela, eu não achava que era justo, entendeu? Então, isso acaba influenciando, sim, o livro. E eu odiei a personagem, então não adianta, eu não vou conseguir gostar dela, sabe? E o livro desse mês do nosso Buddy Read DLX, e se você não sabe o que é isso, eu vou deixar aqui em cima passando um vídeo onde eu explico como funciona esse grupo de leitura. Vocês podem participar, tá bom? Inclusive, quem tá participando agora pro mês de agosto tá concorrendo ao sorteio de setembro, que é o livro 1 Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Então, vai lá no vídeo pra ver como é que funciona, como é que vocês fazem pra participar. Mas o livro de julho que nós lemos foi A Lógica Inexplicável da Minha Vida, do Benjamin Alireza. Eu tava extremamente animada e feliz de ler esse livro aqui, porque eu li Ari e Dante Descobrem Segredos do Universo e virou um dos meus livros favoritos da vida. E eu amei o estilo de narrativa do Benjamin, eu adorei a forma como ele escreve, então eu tava super animada pra ler esse livro aqui. A gente segue aqui o Salvador, que ele é um menino adotado por um pai que é homossexual de uma família mexicana, né? Então a gente tem toda aquela questão novamente aí de você não saber direito se você pertence a uma cultura ou a outra, sabe? Mesmo ele sendo, como eles dizem, gringo, ele foi criado por uma família mexicana, por que ele não seria mexicano, entendeu? Então é uma questão interessante aí. Mas aqui no caso, a gente tem ele no último ano do ensino médio, ele tem uma melhor amiga chamada Sam também, que ela tem um problema muito grande com a família dela, a mãe dela é viciada. E também o outro melhor amigo dele, o Fito, que pra mim é o melhor personagem do livro, também tem uma família de viciados e tal. Então você já começa aqui sabendo que ele vai falar bastante da questão familiar, sabe? Mas eu me surpreendi que o livro, ele joga muitas coisas, assim, muitas situações que são profundas, sabe? E que poderiam ter sido melhor trabalhadas, mas que elas ficam muito superficiais, entendeu? Isso me incomodou um pouco. A gente tem esse caso aí da parte da homossexualidade do pai dele, de como os outros têm dificuldade de aceitar isso e como ele lida com isso. A gente tem a parte, né, da família mexicana, sendo que ele não não nasceu mexicano. E aí tem a parte da família dos amigos, que lida com drogas e vício. Mas fica tudo um pouco, assim, superficial, e eu acho que o foco principal disso aqui é o luto, apesar de não estar escrito aqui. Ele é um livro basicamente sobre como você lidar com o luto, com a morte das pessoas. E isso foi me surpreendendo, assim, e tiveram coisas que eu queria que fossem melhor trabalhadas e não foram, e aí ficou nessa assim, sabe? A gente também tem aqui a Mima, que é a avó do Salvador, que ela tá com câncer aí, tá pra morrer, então ele vai ter que lidar com isso aí. E eu gostei do livro, assim, eu gostei bastante. Não tem como você odiar uma coisa que o Benjamin escreve, sabe? Mas eu não achei ele tão bom quanto o Ari e Dante. Não é legal a gente ficar comparando, mas é inevitável, né? Eu achei que o livro tinha muitas frases clichês, sabe? Sabe aquelas frases que parece que vem de biscoitinho da sorte, assim? Que ficaram meio forçadas, assim? E eu não gostei muito, não soou tão natural como as frases soavam em Ari e Dante. Fora que algumas situações também pareceram bem forçadas e não tinham necessidade de acontecer, sabe? A mesma coisa de novo, de novo, de novo. E aí eu não gostei muito disso. Mas eu confesso que eu me emocionei bastante, me envolvi bastante com a história da Mima, que é a avó do Salvador, né? Que tava com câncer.
E o final me emocionou muito, mas eu acho que foi porque me remeteu à minha avó. E eu não sei, até conversei com o pessoal do Buddy Read, que eu não consigo dizer até onde foi a escrita do Benjamin ou até onde foram as minhas lembranças da minha avó. E quando a minha avó faleceu também de câncer foi uma época muito difícil. E até hoje, quando eu falo dela, eu fico meio assim, né? Então, quando ele começou a contar como era com a avó dele e elas nos estágios finais do câncer e tal, e aí foi um pouco difícil, assim, porque eu acabei remetendo à época da minha avó e tal. Então, isso me emocionou um pouco. Mas aí eu fiquei nessa sem saber exatamente, né, até onde era o livro ou até onde era eu. De qualquer forma, me fez lembrar de certas coisas e me fez sentir, então eu acho isso válido. Eu não lembro exatamente quanto que eu dei agora. Eu acho que eu dei 3,5 estrelas pra ele. Também esse mês eu li esse pisão, que foi Torre do Alvorecer, da Sarah J. Maas. Esse livro aqui, ele é uma novela, como se fosse assim, a parte, é um spin-off, a parte do universo de Trono de Vidro, da Sarah J. Maas também. Se você já leu Trono de Vidro, você percebeu que a partir do 3º livro, se eu não me engano, porque faz um bom tempo que eu li, mas eu acho que a partir do 3º livro, o Chaol, ou Chaol, ele meio que sai da história, ele desaparece da história e não aparece nos próximos livros. Então, esse livro aqui tá contando o que aconteceu com ele depois que ele desapareceu nesse 3º livro. Quando o livro foi anunciado, eu fiquei bem decepcionada, porque eu não ligo pro Chaol, eu não gosto muito dele. Eu acho ele um saco. Na verdade, eu gostava muito dele e eu passei a odiar ele a partir do final, ou não, da metade do 3º livro, ou no final do 2º livro, assim, já comecei a não gostar muito dele. E então eu fiquei bem triste, porque eu não queria saber o que aconteceu com o Chaol. Eu queria que ele se ferrasse. Mas, quando eu peguei o livro pra ler, eu fiquei muito surpresa. Tipo, eu já imaginava que eu não fosse odiar, porque a Sarah J. Maas, ela sabe envolver a gente numa história, né? E eu gostei muito, eu gostei demais do livro, eu li ele, tipo assim, muito rápido, uma página atrás da outra, eu não conseguia parar de ler, sabe? E o interessante é que não é só, assim, o Chaol, sabe? A gente segue outros personagens, a gente conhece outros personagens que são incríveis, tem vários chips maravilhosos nesse livro, como sempre, né, Sarah J. Maas. Tem a mitologia também, o folclore, a cultura desse povo. É incrível que ela conseguiu criar um universo totalmente novo dentro de um outro universo que a gente já conhecia, que é o universo, né, de Trono de Vidro. E ficou incrível, ficou muito bem feito, ficou tão realista que é muito difícil você não acreditar que esses lugares são reais, sabe? Ficou muito bem feito, eu gostei demais da cultura, eu gostei demais do lugar, demais dos personagens. E se você não leu A Lâmina da Assassina, que também é outro spin-off contando a história da Silene, né, antes de Trono de Vidro, leia antes desse aqui, porque tudo fica muito mais legal, assim. Então, se você tava na dúvida de ler Torre do Alvorecer ou não, por causa do Chaol e tal, eu digo pra você ler. Leia, porque é muito legal, vale muito a pena. E você fica super hypado, assim, pro próximo livro que vai sair de Trono de Vidro. E eu tenho certeza que esse livro aqui vai ser muito importante pro livro que tá vindo. Então, eu aconselho vocês a lerem, porque ficou muito legal, eu gostei demais. Ficou tudo muito bem feito, muito bem escrito. E dei 5 estrelas, com certeza, pra leitura. Eu tô pensando se eu faço um vídeo especial pra esse livro, ou se eu acabo fazendo um só Sarah J. Maas, sabe, Trono de Vidro. E pra fechar o meu mês, eu acabei lendo A Rebelde do Deserto, da Owen Hamilton, que também é um livro que vocês me pediram bastante pra ler. Eu não sei, eu gravei um resenha vlog, eu não sei se eu já lancei antes desse vídeo aqui, ou se eu vou lançar depois, eu ainda tô na dúvida, porque eu sei que vão ter vários vlogs da Bienal. Então eu não sei como é que vai ficar esse cronograma de vídeos, que já é meio louco aqui no canal, né? Eu lanço coisa demais. Mas, de qualquer forma, se eu já lancei, eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês o resenha vlog pra vocês assistirem, e vou deixar no box de descrição pra vocês também. Caso eu não tenha lançado, eu vou pedir pra vocês aguardarem um pouquinho, porque eu vou contar tudo o que eu achei sobre esse livro no resenha vlog. Será que eu posso adiantar alguma coisa pra vocês? É um livro bem diferente de tudo que eu já li em relação a folclore, à mitologia. Ele conta a história de uma menina que mora no meio do deserto, numa cidadezinha chamada Vila da Poeira. E o sonho dela é sair dali e ir pra Iziman, que é uma outra cidade,
que só que é uma cidade mais centrão, sabe? E tem toda uma mitologia árabe aqui e meio, sei lá, meio cowboy, meio faroeste. Eu achei isso muito diferente, assim. E aí ela acaba se metendo numa confusão pra tentar sair lá dessa cidade. Ela é mulher e na cultura árabe, mulher e nada é a mesma coisa, né? E aí ela tá prometida pra um casamento que ela não quer, então ela tá tentando fugir dali, ela se envolve com um forasteiro que tá lá na cidade, e eles acabam com o exército sultão atrás deles, nessa fuga aí meio louca. É um livro bem diferente, e eu não quero falar muito porque eu não quero dar spoiler da resenha. Então assistam lá a resenha, se já saiu, e se não saiu, aguardem que vai sair, tá bom? Me contem aqui embaixo quais foram as leituras de vocês do mês de julho, porque eu vou adorar saber o que vocês leram e qual foi a opinião de vocês sobre esses livros. E eu vejo vocês bem em breve. Beijos e até a próxima!